Olá, o Entrevista Roma News dessa semana recebe o Procurador Regional Eleitoral Felipe de Moura Palli Silva para falar sobre o processo de eleições 2020. Seja bem-vindo, Procurador. Muito obrigado. Estamos à disposição. Ok, vamos começar já falando do principal assunto que envolve a eleição esse ano, que é justamente essa mudança, né, o adiamento das eleições de outubro para novembro por conta da pandemia da Covid-19. Do ponto de vista da fiscalização, qual é o impacto dessa mudança? Muda alguma coisa? É importante a gente frisar o seguinte: apesar da eleição ter sido adiada um mês, o que já tinha ocorrido do processo eleitoral até então continua mantido. É importante que os telespectadores saibam que, para se organizar uma eleição, diversas etapas são necessárias. Então, praticamente o ano inteiro existem datas importantes para a organização do pleito, para a inscrição de eleitores, etc., para a inscrição das chapas. Então, o que a emenda constitucional fez? Em razão da pandemia da Covid-19, ela adiou a data das eleições mais de um mês, mas manteve intacto todos os atos que foram praticados até então. Então, é importante que todo mundo saiba que o que já tinha acontecido no calendário eleitoral está mantido. Então, não é possível, por exemplo, mudar de domicílio eleitoral mais, porque já passou o prazo, não é possível mais você fazer novas inscrições de eleitores, esse tipo de coisa. Então, tudo que já aconteceu está mantido, mas algumas coisas ganharam um prazo a mais, ou mudaram o calendário, como, por exemplo, o horário eleitoral gratuito mudou de horário, o período para que os candidatos peçam a sua inscrição no pleito também mudou, a data que é muito importante para o Ministério Público Eleitoral, que é a data de impugnação dos registros de candidatura, também mudou esse prazo. E talvez a data mais importante da eleição, que é a data da diplomação, também mudou. Então, o que iria acontecer da data da emenda constitucional para frente, alteraram-se os prazos. O que aconteceu da data da emenda constitucional para trás foi mantido. Agora, procurador, começam a surgir algumas questões, né? Por exemplo, já tem pré-candidatos contestando, não contestando, protestando, mas, por exemplo, tem pré-candidatos que precisavam se incompatibilizar de funções e cargos públicos, que ficaram aguardando essa decisão do Congresso sobre como seria esse processo e acabaram perdendo esse prazo. Então, começa a surgir alegações de instabilidade jurídica com essa mudança, de que o projeto aprovado em Brasília, ele dá margem para várias interpretações, que se causou uma confusão e que muitos pré-candidatos vão acabar não sendo candidatos por conta disso, porque precisavam se incompatibilizar. Já tivemos casos, inclusive, aqui em Belém. Isso, de repente, do ponto de vista legal, pode surgir contestações, ações que acabem atravancando mais ainda esse processo eleitoral ou não? Como é que o senhor avalia isso? É importante frisar o seguinte: existiam várias correntes em disputa no Congresso Nacional para essa mudança do prazo das eleições. Existia uma corrente que queria, inclusive, postergar os mandatos por mais 2 anos para que fosse feita a unificação de todas as eleições, para que a gente pudesse, por exemplo, no mesmo dia votar para todos os cargos eletivos no Brasil. Porém, não vingou essa corrente. A corrente que vingou foi a corrente que apenas postergou o prazo das eleições por conta da pandemia, porém não prorrogou mandatos. Vai haver alternância de candidatos, de governantes, como previsto na Constituição, que é uma regra de alternância de mandato, é uma regra da nossa democracia. É importante frisar o seguinte, que o pré-candidato ele deveria ter sido prudente. Como ele sabia que existiam essas duas correntes e que a corrente que até então era mais forte, que foi a que prevaleceu, a de que apenas se postergaria
o prazo do pleito eleitoral, seria prudente que ele tivesse se desincompatibilizado nas regras vigentes. Ou seja, aquele pré-candidato que foi prudente e se desincompatibilizou não teve prejuízo algum. Por quê? Apesar do prazo para desincompatibilização ser alterado com a mudança da data das eleições, ele é um prazo variado, dependendo do cargo que a pessoa exerce e dependendo do cargo que ela vai concorrer. Então, por exemplo, se um secretário de Estado quer concorrer à prefeitura de um município, ele tem que se retirar do seu cargo de secretário de Estado 4 meses antes da eleição. Nesse caso, ele ainda poderia. Por quê? Porque a gente ainda está no prazo de 4 meses anteriores. Porém, se ele fosse se candidatar a vereador, por exemplo, e exercesse o cargo no judiciário, ele teria que pedir essa desincompatibilização 6 meses antes. Então, as eleições só foram adiadas 1 mês, ele já teria perdido esse prazo. Então, o que está acontecendo é, quem não foi prudente em saber que as eleições poderiam ser adiadas por um período curto, como foi de apenas 1 mês, não se desincompatibilizou e perdeu o prazo, ainda que contado, da data das novas eleições. Porque hoje a gente já tem menos do que 6 meses para o pleito eleitoral. Então, a gente acredita que possa haver candidatos que ainda assim queiram discutir isso no registro da candidatura, mas tende a ter o seu registro indeferido. Por quê? Porque o prazo se conta de 6 meses, por exemplo, desde a data do pleito. E hoje, se eu fosse me desincompatibilizar hoje, por exemplo, eu não teria o prazo de desincompatibilização necessário para concorrer ao cargo, caso esse prazo seja de 6 meses, como para diversos cargos é exigido o prazo de 6 meses. Uma outra questão, procurador, é que, inclusive, tem algumas notícias na internet sobre isso, é da questão dos candidatos inelegíveis, né? Os chamados fichas sujas. Uma das coisas que se levantou é que aquele candidato que tinha ficado inelegível por um período de 8 anos, esses 8 anos terminaria em outubro, e com isso aquele candidato que era considerado ficha suja e não poderia se candidatar em outubro, vai poder se candidatar em novembro. Isso é fake ou isso é news? É notícia ou é isso mentira? É algo que a gente vai precisar, sim. Aí, nesse ponto, sim, ele será mais polêmico. E aí eu acredito que quem vai dar a resposta final para se o prazo de 8 anos da inelegibilidade que vence na data da eleição, como era na Constituição antes, se ele se aplica para a eleição em novembro ou não, será a Justiça Eleitoral. Então, eu acredito que quem esteja nessa situação vá pedir o seu registro de candidatura e isso será decidido na Justiça Eleitoral, se aplica ou não. Será algo que a gente vai ter que esperar o posicionamento do TSE para que a gente saiba como será consolidado esse entendimento para as eleições de 2020. Existe aqui no Estado uma cooperação, né, do Ministério Público Eleitoral com os tribunais de conta dos estados e dos municípios, que envolve um pouco essa questão dos chamados candidatos fichas sujas, né? Existe um sistema pelo meio do qual vocês fazem esse acompanhamento da questão dos candidatos que estão aptos a concorrer, os candidatos que têm algum impedimento, e aí isso vai acabar impactando também nesse banco de dados, né? É um sistema, tem até um nome que me fugiu agora. Desconta. Isso. É importante a gente frisar o seguinte, o eleitor precisa imaginar a grande dificuldade que era antes da gente ter esse sistema, por exemplo, a gente analisar a vida pregressa de todos os candidatos ao pleito eleitoral num prazo de 5 dias. O prazo que a gente tem para impugnar as pessoas
inelegíveis pela ficha limpa é de 5 dias, o prazo para entrar com a ação de impugnação de registro de candidatura. Então, você imagina como era, a gente virava à noite em eleições passadas pesquisando, e imagina quando não se tinha banco de dados confiáveis. Imagina um candidato que se candidata aqui no Pará, mas foi condenado lá no Rio Grande do Sul, por um conselho de classe do Rio Grande do Sul que o expulsou do exercício da engenharia, por exemplo, que é uma das causas da inelegibilidade. Isso era praticamente impossível de se conseguir fazer. Então, com base nisso, o Ministério Público Federal pensou um sistema que pudesse agregar todas essas informações, e a gente fosse coletando durante o ano, ele fosse alimentado, para que naquele período o promotor eleitoral ou o procurador regional eleitoral, dependendo das eleições, se gerais ou municipais, ele pudesse acessar e aí extrair relatórios para fazer essas ações. Então, por isso que é importante que a gente sempre renove esses convênios, tanto com os tribunais de conta, quanto com as assembleias legislativas. A gente oficia agora nas eleições municipais todas as câmaras de vereadores de todos os municípios do Pará. A gente oficia todos os conselhos de classe de todas as profissões para que a gente consiga ter esse sistema alimentado corretamente, para que possa fazer as impugnações e a gente não tenha candidatos ficha suja concorrendo nas eleições de 2020. Agora, procurador, dependendo da decisão do TSE sobre essa questão da inelegibilidade, outubro ou novembro, isso vai impactar nos dados que vocês já têm? Por exemplo, vocês não vão poder se basear nesses dados, ou não? Isso não causa esse impacto no sistema? Nós vamos fazer as impugnações. Uhum. O que a gente decidiu, inclusive, a gente vai ter uma reunião com os promotores eleitorais, a gente vai fazer as impugnações com base nas condenações no sistema. Por isso que eu digo que a Justiça Eleitoral terá que decidir esse impacto desse adiamento na lei da ficha suja ou não. É isso que a gente vai fazer as impugnações, com base nos dados que a gente tem no Sisconta. Uma outra questão que está se colocando também em função dessa questão desse cenário de pandemia é a convenção dos partidos, né? Já está se cogitando que essas convenções, quando é feita a escolha desses candidatos, ela seja feita toda virtual, como tem acontecido praticamente tudo nos dias de hoje, né? Tudo é feito de maneira virtual e as convenções do partido também seriam de maneira virtual. Isso dificulta de alguma maneira o trabalho de fiscalização do Ministério Público Eleitoral? Como é que vocês devem fazer essa fiscalização com essas convenções online? Muda alguma coisa? Nós estamos nos adaptando a essa nova realidade, né? Inclusive, essa nossa entrevista agora é uma entrevista remota. A nossa preocupação é que esse período de excepcionalidade da pandemia não possa prejudicar a nossa democracia. A gente vai tentar adaptar a nossa fiscalização a esses momentos agora, mas dizer que não tem prejuízo é impossível a gente afirmar, porque imagina como será a nossa fiscalização no pleito eleitoral em si, das condutas que são proibidas, de propaganda, etc., nas ruas, como isso será na prática? A gente ainda não sabe, porque ainda estamos monitorando, inclusive, os impactos da pandemia em novembro. Uhum. Como é que vai ser o ato de votar? Nós estamos muito preocupados também com uma grande abstenção. Se a gente estiver num momento de ascendência de casos de Covid-19 novamente, as pessoas avaliem que seria muito arriscado ir até a sessão eleitoral votar e isso provoque uma grande abstenção. Isso é algo que nós ainda estamos avaliando, apesar da decisão ter sido tomada já pelo Congresso Nacional. Mas nós, enquanto Ministério Público, que temos que primar pela democracia em si, a gente se preocupa bastante com o controle efetivo da pandemia até a 15 de novembro. Até pelo nosso processo, né, a nossa maneira de votar, que é usando aqui o dedo lá na urna eletrônica, né? Então, isso tudo vai pedir um controle
absurdo até Exatamente. lá. E como a gente E está existe, falando... e existe uma outra preocupação muito grande, que é a logística do processo eleitoral. Uhum. Nós estamos num estado continental que será muito difícil garantir medidas sanitárias, álcool em gel, máscara para todos os mesários, etc, etc. Nós, enquanto Ministério Público Eleitoral, estamos bastante preocupados com isso. Se a Justiça Eleitoral conseguirá garantir para os trabalhadores das eleições e para os eleitores essa segurança necessária para realizar esse ato soberano que é o voto. E o Ministério Público Eleitoral pode intervir de alguma maneira aí, procurador, se achar que não existe essa segurança, dependendo desse cenário de pandemia até novembro, a gente não sabe como é que vai estar? Pode haver uma intervenção Pode do sim, Ministério Público ou não? é uma possibilidade de, inclusive, contestar isso judicialmente. Nós temos um grande problema que nós somos um país continental. Nós vamos ter eleições no território nacional inteiro na mesma data, mas com locais que enfrentam uma pandemia completamente diferente. A gente pode ter locais em que a pandemia esteja no ápice do seu crescimento de casos, enquanto que outros estejam com uma pandemia mais controlada. E isso, inegavelmente, vai atingir o ato da votação. A gente não tem dúvida disso. Então, nós estamos num período de muita incerteza, de muita insegurança. Vamos ter que aguardar aí o desenrolar ainda mais lá para frente, né? Uma outra questão que envolve também diretamente, e eu acho que talvez agora seja ainda mais notável isso, até por conta dessa questão de não estar na rua fazendo a campanha, é a questão do uso das redes sociais, né? Isso já foi muito presente nessas últimas eleições, na última eleição principalmente, e a questão das redes sociais, do uso das redes sociais e da disseminação das fake news, né? Então, a gente teve vários assuntos polêmicos nas últimas eleições, a questão de utilização de robôs, disparo em massa de mensagens, muitas vezes mensagens falsas. Como é possível que isso se intensifique agora, porque provavelmente teremos uma campanha muito nesse ambiente de redes sociais, até mais do que foi a outra em função da pandemia. Como é que o Ministério Público Eleitoral está também se preparando para fazer esse monitoramento, a punição do que for preciso e fiscalizar esse cenário? Talvez esse seja o maior desafio do Ministério Público Eleitoral nas eleições de 2020. Eu digo isso porque a gente já vinha se preparando para isso, mesmo antes da pandemia. Esse fenômeno das redes sociais e da massificação de notícias falsas que influenciam diretamente na nossa democracia é um assunto que vem permeando as discussões tanto acadêmicas quanto práticas da justiça eleitoral desde as eleições americanas do Donald Trump. E em diversos países isso aconteceu também, e as nossas eleições de 2018 não foi diferente. Talvez esse seja o nosso maior desafio, principalmente em momentos em que o isolamento social estará presente. A legislação ela tentou melhorar na repressão disso. Hoje nós temos um crime eleitoral específico para a disseminação de notícias falsas de maneira sistemática, como é feita com financiamento. É possível a gente caçar o mandato pelo abuso das redes sociais. Isso é algo que a gente vai investigar de perto, principalmente por aquelas candidaturas em que haja notoriamente a influência do poder econômico nisso, o financiamento de notícias pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. A gente vai primeiro exigir que tudo isso seja declarado. Tudo que não for declarado será impugnado por Caixa 2, por crime e também pelas ações eleitorais específicas que
ensejam inclusive a cassação de mandato, se isso não for declarado. E ainda que, se for declarado e estiver espalhando notícias falsas, que é a grande plataforma eleitoral de alguns candidatos hoje, denegrir a imagem do adversário ou melhorar a sua imagem com base em fatos inverídicos. Isso também pode ensejar diversos ilícitos eleitorais, inclusive criminais. Nós vamos estar preparados para fazer essas impugnações. E também vale a parte educativa, que é a parte educativa que deve ser feita também pela Justiça Eleitoral, que é que o próprio eleitor não dissemine notícias falsas, que é uma parte importante. Porém, a gente não vai apenas trabalhar na conscientização e sim tentar investigar essas verdadeiras quadrilhas de disseminação de notícias inverídicas durante as eleições, o que desequilibra mesmo a igualdade de oportunidades entre os candidatos. E a gente acredita piamente que os candidatos estão hoje preparados para esta guerra e a gente vai estar de olho aberto, de olho bem atento para impedir que isso aconteça. Agora, além dessa questão, o senhor mencionou a questão da perda do mandato, né? Mas dentro ainda do período de campanha, o que é possível fazer, procurador, ainda no momento da campanha, para tentar se coibir essa medida? Porque é muito provável que seja um uso muito grande, que seja feito uso muito grande dessas ferramentas, como já foi feito na última eleição. Então, ainda no nível da campanha, como tentar coibir isso para pelo menos minimizar os impactos, muitas vezes danosos, desse tipo de propaganda política? Talvez o mais efetivo seria a colaboração das próprias ferramentas. A gente vem, enquanto Ministério Público Federal, não só o Ministério Público Eleitoral, numa grande discussão e numa grande pressão para que as ferramentas coíbam isso. Então, sem a cooperação do Google, do Facebook, do WhatsApp, fica muito difícil. A gente já viu que eles têm esse poder para fazer, apesar de dizer que não. Então, a gente pode e deve entrar com ações contra as próprias plataformas. Se a gente notar que nas eleições no estado do Pará está fora do controle isso. Esse é um ponto. O outro ponto é a retirada daquela propaganda ou a suspensão daquela conta, que pode ser feita por qualquer candidato, qualquer coligação na Justiça Eleitoral. São as ações que a gente chama de impugnação da propaganda eleitoral. São ações rápidas, geralmente os prazos são de 24 horas, cabe liminar. Então, isso é um instrumento também importante que os candidatos, os partidos e o MP eleitoral podem usar para impedir ou para retirar essas propagandas de circulação. Mas eu diria que o carro-chefe, talvez, dessa fiscalização seja o que os candidatos consideram mais caro para eles, que é o exercício do mandato. Não adianta nada eles gastarem uma fortuna com notícias falsas, se elegerem e depois não terem um mandato. Então, nós vamos nos preparar, sim, para conseguir provas do abuso do uso das redes sociais para impugnar candidaturas e para processar criminalmente esses candidatos. Tá. Para a gente encerrar, procurador, vamos falar dos 10 anos da Lei da Ficha Limpa, né? A Lei da Ficha Limpa está completando esse ano 10 anos e foi um projeto polêmico, que teve muita discussão, discordâncias, enfim, mas que foi aprovado, que passou a valer nas últimas eleições. E aí eu queria que o senhor avaliasse, né? Afinal de contas, 10 anos depois, qual foi a grande contribuição da Lei da Ficha Limpa para o nosso processo eleitoral? Ela, como a gente vê, infelizmente, não baniu a corrupção da política, mas deu uma grande contribuição nesse momento da eleição. Como é que o senhor avalia isso? Ainda dá para modificar, melhorar essa lei? Precisamos avançar em alguma coisa? 10 anos depois, por exemplo, ela talvez já precise de algum tipo de mudança, algum tipo de ajuste? Como é que o senhor avalia?
A lei da ficha limpa é uma grande conquista civilizatória para o Brasil, né? Ela foi, no seu momento, dos maiores diplomas legais aprovados até então, de iniciativa popular, inclusive. Durante esses 10 anos, conseguimos impugnar diversos candidatos de fichas sujas, retirá-los das eleições, etc. Porém, a gente acredita que ainda precisa evoluir bastante a própria jurisprudência da Justiça Eleitoral na aplicação da lei da ficha limpa. A gente ainda vê que alguns candidatos que poderiam ser cassados ou impedidos de concorrer ainda concorrem por algumas brechas na jurisprudência em relação à aplicação da lei da ficha limpa. E isso a gente ainda precisa melhorar a aplicação dela. E como toda legislação, todo diploma legal precisa também evoluir em relação junto com a sociedade. Hoje, o nosso maior problema é essa situação das notícias falsas no pleito eleitoral. Talvez nós pudéssemos evoluir para uma lei da ficha limpa contra as fake news, para que a gente pudesse impedir que essa massa de notícias que favorecem ou prejudicam os candidatos, esses candidatos possam exercer mandatos. Uma espécie de impedimento para o jogo sujo eleitoral que nós estamos vivendo por conta da democratização do acesso à informação. Talvez essa seja a evolução da ficha limpa. E talvez seja o que se faz mais urgente mesmo em todo esse processo, né? Até porque a gente sabe que não será uma eleição fácil essa e provavelmente o Ministério Público Eleitoral vai ter muito trabalho pela frente, né, procurador? Exatamente. Talvez esse seja o nosso maior desafio, porque nitidamente as tecnologias e o uso indevido delas está, sim, ofendendo e prejudicando a democracia brasileira. Perfeito. Eu acabei de conversar com o Procurador Regional Eleitoral, Felipe de Moura Palles Silva, para falar sobre esse processo, como deve ser o trabalho, a atuação do Ministério Público Eleitoral nas eleições 2020, quando serão escolhidos os novos prefeitos e vereadores. Muito obrigada, procurador, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, agradeço e até a próxima. O Entrevista Roma News fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.